Meu nome é professora Melina Macedo da Silva e iremos iniciar hoje nosso módulo de Planejamento e Preparo de Alimentos. Na nossa unidade, iremos estudar sobre estratégias de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, rotulagem nutricional como instrumento para escolhas saudáveis e hortas escolares. Podemos iniciar o nosso módulo de estratégias de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar com a seguinte pergunta: como você pode promover a alimentação saudável no ambiente escolar? E para respondê-la, precisamos primeiro saber o significado da palavra estratégia, que vai ter a ver com a nossa resposta. Estratégia é a técnica ou método utilizado para atingir um objetivo, ou pode ser também conceituado como sequências de atividades escolhidas com o objetivo de facilitar a aquisição, o armazenamento e a utilização da informação. É muito importante para você, educador alimentar, compreender que a escolha e o desenvolvimento adequado dessas estratégias no ambiente escolar são fundamentais, uma vez que serão atividades promotoras de saúde. Algumas estratégias que você pode usar para promover a alimentação saudável são adquiridas com parcerias com a comunidade escolar. Várias instituições internacionais e nacionais ligadas à área da educação e saúde, elas enfatizam a necessidade de desenvolver ações facilitadoras do acesso das pessoas a informações que lhe permitam assumir atitudes saudáveis, alcançando assim um estado de bem-estar físico, mental. Para atingir esse objetivo, é necessário o desenvolvimento de cursos de capacitação, com o intuito de aumentar o conhecimento das pessoas, além das aptidões físicas, e para isso vários profissionais devem estar envolvidos. Desse modo, a escola é um ambiente propício para o desenvolvimento de estratégias educativas, por ser um local onde muitas pessoas passam grande parte do seu tempo, aprendendo, trabalhando e convivendo. Além disso, destaca-se por ser um ambiente educativo. Então, a importância da parceria entre educadores alimentares e a comunidade escolar vai ocorrer entre várias instituições para garantir o desenvolvimento dos cursos de capacitação e desenvolver as aptidões físicas desses profissionais que estão desenvolvendo esses cursos de captação, que são vocês. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a escola promotora da saúde é aquela que promove qualidade de vida do espaço escolar e comunitário. Esse espaço, ao envolver de forma ativa alunos e familiares, professores, funcionários e profissionais de saúde, por exemplo, nutricionistas, médicos, dentistas, psicólogos e fonoaudiólogos, vai facilitar o desenvolvimento dessas atividades e transformar a escola em um local favorável à convivência saudável, ao desenvolvimento mental e afetivo, ao aprendizado e ao trabalho de todos os envolvidos nessas atividades, podendo como consequência ser um local privilegiado à promoção de saúde. Então, quais são as formas de parceria entre esses educadores alimentares e a comunidade escolar? O Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, em parceria com o projeto A Escola Promovendo Hábitos Alimentares Saudáveis, desenvolveu essa parceria e juntos elaboraram os 10 passos para a promoção da alimentação saudável, com o objetivo de propiciar a adesão da comunidade escolar a hábitos alimentares saudáveis e a atitudes de autocuidado à promoção da saúde. E com essa parceria, podemos responder a nossa pergunta inicial: como você pode promover a alimentação saudável no ambiente escolar?
através de estratégias, ou seja, várias ações realizadas por você para favorecer escolhas saudáveis, como, por exemplo, a utilização de práticas criativas de incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis. Vemos agora no nosso slide alguns tipos de estratégias que você pode utilizar para promover a alimentação saudável na escola em que você trabalha. Primeiro passo: a escola deve definir estratégias em conjunto com a comunidade escolar para favorecer escolhas saudáveis. Como ela pode fazer isso? Converse com o nutricionista ou o diretor da escola sobre a possibilidade de oferecer uma fruta no lanche e, sempre que é possível, teste novos pratos ricos em alimentos nutritivos, visando variar o lanche da escola. A hora da refeição dos alunos deve ser valorizada, pois é o momento de socialização e de formação de hábitos alimentares. Por isso, você deve aproveitar esse momento para trocar experiências com os alunos e explicar a importância de uma alimentação saudável. O segundo passo seria reforçar a abordagem da promoção da saúde e da alimentação saudável nas atividades curriculares da escola. Como pode ser feito isso? Esse é o momento ideal para desenvolver ações de promoção da alimentação saudável, em que várias atividades podem ser realizadas, como oficinas, feiras de ciências, exposições, teatros, festivais, entre outros. E você pode elaborar preparações saudáveis para demonstrar nesses dias. O planejamento da alimentação escolar, ele deve ser feito em conjunto com o planejamento pedagógico, ou seja, articular o conteúdo de ensino, como matemática, português, biologia, entre outros, com as práticas alimentares. E tudo isso ele pode ser desenvolvido na semana da alimentação escolar. O terceiro passo é desenvolver estratégias de informação às famílias dos alunos para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo. Quando ele fala corresponsabilidade, é que você está dividindo a sua responsabilidade com a escola, com os pais, com os professores. E o que é que para isso vai servir? Vai servir para estimular a família sempre participar das atividades escolares e sempre deve informação sobre as estratégias que a escola utiliza para a promoção da saúde. O tema alimentação saudável, ele também deve estar presente nas relações com a família dos alunos, considerando-se as diferenças entre as práticas alimentares no ambiente familiar e na escola, bem como os demais espaços de socialização. A criança, o aluno, ele deve ter essas informações e saber discernir qual a alimentação que ele come em casa, qual a alimentação que ele come no colégio, e aprender a construir uma alimentação saudável. O quarto passo seria sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com a alimentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais de produção e fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação, garantindo a oferta de água potável. Os profissionais envolvidos, como você, com a elaboração dos alimentos, precisa ser capacitado para preparar e oferecer produtos mais saudáveis. Os locais de produção e fornecimento de refeições devem seguir regras bem estabelecidas para garantir a segurança sanitária dos alimentos ofertados aos alunos. Os cursos de capacitação das pessoas que trabalham com alimentação escolar devem abordar as questões relacionadas às boas práticas de fabricação de alimentos, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O quinto passo seria restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos em gorduras, açúcares e sais. Os locais de produção de alimento escolar, eles devem evitar a oferta de alimentos e refeições com alto teor de açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio, pois o consumo excessivo dessas substâncias
pode promover o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, e como faria para evitar essas propagandas, não colando cartazes nos colégios de refrigerante, doces e outros. Aí aqui nessa figura nós temos alguns alimentos ricos em gorduras e açúcares e que chamam muito a atenção das crianças. Então esse tipo de propaganda nos colégios, no ambiente escolar, eles estariam proibidos, porque isso estimula a que a criança vá querer esses alimentos. Por isso, é importante conhecer a composição nutricional dos alimentos, que é a quantidade de nutrientes existente nos alimentos, ou seja, a quantidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras, vitaminas, minerais. O sexto passo seria desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola, como introduzir no cardápio da escola variedade de alimentos e preparações, e também a realização de uma pesquisa entre os alunos e funcionários da escola para conhecer os alimentos saudáveis de sua preferência, de forma que possa adequar os alimentos ofertados às preferências alimentares, estimulando assim hábitos alimentares saudáveis. Por que isso é importante? Porque uma grande variedade de alimentos e preparações que podem ser introduzidas no cardápio da escola, como frutas in naturas, salada de fruta, vitaminas de fruta, sucos naturais. O sétimo passo seria aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, com ênfase nos alimentos regionais. Várias pesquisas elas têm demonstrado que o consumo frequente de uma quantidade mínima de 5 porções por dia de frutas, verduras e legumes, ela está relacionada a um risco menor de desenvolver doenças crônicas, mas o que significa, por exemplo, 400 gramas ou 5 porções desses alimentos que nós consideramos saudáveis? Aqui no quadro, nós vamos observar o que seriam essas porções em cada horário de alimentação do dia. No café da manhã, por exemplo, o que seria uma porção de alimentação saudável? 2 fatias de abacaxi. No lanche da manhã, uma laranja, considera-se uma porção. No almoço, uma salada de pepino, alface e tomate. No lanche da tarde, uma banana. No jantar, salada de cenoura e beterraba, não significando dizer que no jantar você deve só comer salada de cenoura e beterraba. Teria alimentação normal, arroz, feijão, carne, mas que essa porção saudável tivesse presente na alimentação. Esse exemplo está falando apenas de alimentos desse grupo, lembrando-se que todos os demais grupos também deverão estar contemplados nas várias refeições do dia. No quadro abaixo, temos outro exemplo de porções de algumas verduras e legumes que podem ser ofertados durante o dia. Por exemplo, folhosos, o que seria uma porção? Um prato de sobremesa. Abobrinha verde cozida, ou berinjela ou couve-flor cozida, ou repolho cru, ou cenoura e beterraba cruas, ou tomate. 2 colheres de sopa cheias de cada um desses alimentos seria uma porção. Cenoura cozida ou beterraba cozida, 2 colheres de sopa rasas. Jiló cozido, maxixe cozido, 1 colher de sopa rasa. E assim por diante. Lembre-se de que, dependendo da idade da criança, essas porções elas poderão variar de tamanho, mas importante é que se crie desde a infância o hábito diário de consumir porções de várias frutas, verduras e legumes. Uma estratégia que pode ser utilizada na escola é a criação de hortas, pomares escolares, facilitando o acesso das crianças às frutas, verduras. O 8º passo seria auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis, por meio de estratégias que estimulem essas escolhas. Você pode criar um mural na sua escola para divulgar informações sobre alimentação e nutrição e assim estimular o interesse dos alunos e de toda a comunidade escolar sobre esses assuntos. A propaganda é um estímulo muito eficaz para divulgar a informação e muitas vezes pode influenciar o consumo dos alimentos. Dessa forma, a propaganda ela deve ser utilizada para estimular o consumo dos alimentos saudáveis e deve ser feita de forma criativa e interessante para chamar a atenção do aluno.
O nono passo seria divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando informações e vivências. Como? Por que isso é importante? Para possibilitar a criação de uma rede de escolas com propostas e projetos semelhantes, favorecendo assim a troca de informações sobre a saúde, alimentação e nutrição, que possam dar o suporte e continuidade ao trabalho implantado pelas escolas. As escolas elas podem criar eventos como fóruns de discussão, conferências, seminários e reuniões que possibilitem uma interação entre elas, favorecendo a troca de informações sobre saúde, alimentação, nutrição. O 10º passo seria em desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das escolas, com ênfase em ações de diagnóstico, prevenção e controle dos distúrbios. Um órgão que ele é responsável é o SISVAN, que é um sistema de informação do Ministério da Saúde para monitorar a situação alimentar e nutricional da população brasileira. Esse monitoramento ele é importante para descobrir as causas e as gravidades dos problemas de nutrição do país, como obesidade, desnutrição e anemia, e assim identificar os grupos populacionais de maior risco e as regiões do país mais atingidas. Para que se tenha continuidade em um programa de promoção de hábitos alimentares saudáveis, é importante proceder à implantação dos passos anteriores, junto com a manutenção de um programa que avalie a situação de saúde e de nutrição dos alunos. Ou seja, além de adotar todos os 10 passos como estratégia de conseguir uma alimentação saudável, deve-se ter um órgão monitorando a situação, se tudo está saindo de acordo. Nosso segundo tópico de hoje, falaremos sobre a rotulagem nutricional como instrumento para escolhas saudáveis. Os produtores de alimento, eles colocam na embalagem informações sobre o produto e os consumidores, eles precisam consultá-las para saber o que estão comprando. Com os rótulos, é possível comparar os produtos, escolher qual comprar, considerando a qualidade, o preço, os ingredientes. Quem de vocês, quando irão no supermercado, não observam o rótulo dos alimentos na hora da compra? O rótulo dos alimentos ele pode ser usado de várias formas, com o objetivo de contribuir para a promoção da alimentação saudável na escola. Mas, para que isso ocorra, é preciso compreender adequadamente as informações que ele apresenta. Só assim é possível escolher os alimentos mais saudáveis, que podem contribuir para a saúde de seus familiares, dos alunos da escola onde você trabalha. O rótulo dos alimentos ele pode ser usado de várias formas, com o objetivo de contribuir para a promoção da alimentação saudável na escola, mas é preciso compreender adequadamente as informações que ele apresenta. Só assim é possível escolher os alimentos mais saudáveis. A Anvisa é o órgão responsável pelas leis sobre rotulagem dos alimentos. Esses dados que ela pede para que o alimento apresente, ele tem como objetivo ajudar as pessoas a fazerem a escolha dos alimentos de forma correta e consciente. E quais são esses componentes obrigatórios no rótulo? É a lista de ingredientes, o prazo de validade, o lote, o conteúdo líquido, origem, informação nutricional obrigatória. Por exemplo, na lista de ingredientes, ela vai informar quais ingredientes compõem o produto, auxilia a escolha de um alimento, e sempre o primeiro ingrediente é o que aparece na lista, é o que existe em maior quantidade no produto, e o último é o que está em menor quantidade no produto. Outros componentes obrigatórios dos rótulos são a origem e o prazo de validade. A origem ela permite ao consumidor saber onde o produto foi fabricado e quem é o seu fabricante. Aqui temos um exemplo de dados que estão na origem do produto: o nome da empresa, o CNPJ, o endereço. Já o prazo de validade ele revela o período no qual o alimento pode ser consumido. Por exemplo, temos aqui um iogurte com a data de validade de 30 de junho de 2013 e um arroz com a data de validade de maio de 2013. Só observando as datas, nós podemos afirmar que o iogurte é o produto que a gente ainda pode consumir.
Outros componentes obrigatórios são o conteúdo líquido, que ele deve ser expresso em unidade de massa quilo ou volume litro, e o lote, por serem agrupados em lotes, caso haja algum problema, o produto ele poderá ser identificado, recolhido e analisado pelo lote ao qual pertence. Outro componente obrigatório é a informação nutricional obrigatória. São informações sobre os nutrientes presentes no alimento. Geralmente elas aparecem na forma de tabela. São dados importantes, pois auxiliam na promoção da saúde por facilitar a escolha dos alimentos saudáveis. Por isso, no momento das compras, é importante observar o rótulo dos alimentos, principalmente as pessoas que necessitam de dietas específicas para tratamento ou prevenção de alguma doença, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Por isso, pessoas que precisam de alimentos diet ou light têm nessa tabela de informação nutricional a resposta para a sua alimentação adequada. O que seriam esses alimentos diet light? Um alimento diet é aquele que determinados nutrientes, como proteína, carboidrato, gordura ou sódio, encontram-se ausentes ou em quantidades reduzidas. E um alimento light é aquele que apresenta uma redução de pelo menos 25% do teor de açúcar, gordura, outros nutrientes ou valor energético, quando comparado ao alimento tradicional. Outro componente obrigatório na informação nutricional seria a porção, quantidade de alimento que deve ser normalmente consumida pelas pessoas a cada vez que elas optam por determinado alimento. A porção é a quantidade de alimento e indica que deve ser consumida 3 biscoitos a cada vez que a pessoa escolhe esse alimento para uma refeição. Como exemplo, temos a tabela do lado. E essa porção ela pode ser facilitada seu entendimento pela medida caseira, que é normalmente usada pelas pessoas para medir os alimentos, como por fatias, xícaras, colheres de sopa. Ela ajuda a saber a quantidade de alimento indicada pela porção, pois nem sempre temos uma balança ou outro tipo de instrumento que ajude a medir os alimentos. O percentual de valores diários, ele indica quanto o alimento em questão, cujo rótulo está sendo analisado, contribui para a necessidade de energia e nutrientes. Como no rótulo dos alimentos não é possível colocar a necessidade de cada pessoa, foi necessário definir um valor de necessidade de energia e nutriente em geral, por exemplo, na tabela. Para compreendermos melhor, vejamos a tabela. A quantidade de energia, valor calórico, presente em 3 biscoitos é de 121 calorias ou quilocalorias. E isso representa que, consumindo esse biscoito, uma pessoa adulta e sadia estará ingerindo 6% da sua necessidade de energia diária. Mas como, então, escolher alimentos saudáveis? Lendo as informações que revelam o tipo de alimento que está sendo ofertado, pois é preciso ler com cuidado as informações da embalagem. Isso é necessário porque vários produtos têm embalagens semelhantes, mas conteúdos diferentes. E também comparar marcas diferentes do produto que você deseja. O mesmo tipo de alimento pode ter características diferentes de acordo com cada marca. Comparar as informações que estão no rótulo, pois assim é melhor e possível fazer uma boa escolha. Deve-se sempre optar pelos alimentos que possuem uma quantidade menor de nutrientes, como açúcar, gorduras e sódio, e isso nós podemos avaliar pelo rótulo desse alimento. E além de observar o rótulo do alimento, é fundamental que você verifique as condições de segurança e higiene da embalagem, verificar o prazo de validade, verificar se a embalagem está perfeita, observar se o produto não está com cor ou cheiro alterado, observar se o local de armazenamento está em boas condições, comprar apenas produtos de origem animal com o selo de garantia do Serviço de Inspeção Federal, CIF, do Ministério da Agricultura. E não esquecer que os portadores de enfermidades devem ler os rótulos dos alimentos, observando a lista de ingredientes e a rotulagem nutricional, e verificando a presença daquele ingrediente ou nutriente que não deve ser consumido ou que pode ser consumido apenas em pequena quantidade.
quais o grupo desses portadores de enfermidades, que seriam as crônicas: diabetes mellitus, pressão alta, colesterol alto, triglicerídeo alto, doença celíaca, que é restrição de consumo de glúten. No nosso manual há dicas de quais alimentos saudáveis esses portadores de enfermidades devem consumir. Vamos conhecer agora sobre as hortas escolares. E qual a importância da horta no contexto escolar? Ela tem importância como produtora de alimentos, como valorização da cultura, como produtora na alimentação saudável, horta como espaço pedagógico e horta como espaço comunitário. Quando pensamos na função de uma horta, geralmente valorizamos seu papel como produtora de alimentos, mas quando se trata de uma horta no contexto escolar, existem outras funções de grande importância. Mas como montar uma horta escolar? É necessário saber fazer a escolha correta do local da horta, como a proximidade. Quanto mais próxima a horta estiver da sala de aula ou da cozinha, mais fácil será cuidar dela. O terreno, o local de plantio precisa ter pouca inclinação, receber luz solar e não ser alagadiço. Fontes de contaminação. A horta precisa estar longe de fontes de contaminação como fossas, esgoto, aterro de objetos ou substâncias tóxicas. A segurança. O local precisa oferecer condições de segurança para todos que forem trabalhar nela, e a disponibilidade. Para o crescimento e a manutenção da horta, é necessário que haja disponibilidade de água de boa qualidade. E em relação à escolha dos alimentos a serem plantados, é preciso considerar alguns pontos importantes, como a preferência das crianças, os alimentos regionais e a variedade. É fundamental que a preferência das crianças seja observada. Sendo assim, os alimentos que possuem maior aceitação devem ser os plantados na horta da escola. É necessário também a reunião dos materiais necessários, como pá, enxada, peneira, garfo de fazendeiro, colher de jardim, regador. Com essas ferramentas, irá se desenvolver um trabalho eficaz. Para o preparo da área de plantio, a horta da escola ela precisa ser simples e de baixo custo, para garantir que possa ser desenvolvida e mantida a longo prazo. Para o preparo do terreno, deve-se montar as seguintes camadas. A primeira camada, coloque o mato sobre o local onde será a horta. O material orgânico que você tiver, como pó de serragem, folhas secas, verdes. Na segunda camada, sobre o material orgânico que você já colocou, coloque uma camada de jornais, organizando folhas para não deixar buraco entre elas. Na terceira camada, coloque os jornais. Sobre os jornais, e os materiais orgânicos já decompostos após passarem pela composteira, formando a camada de 10 centímetros. Já na quarta camada, coloque a última camada, que deve ser cerca de 15 centímetros de palha seca. E para a manutenção dessa horta são necessários cuidados essenciais, como a capina, a rega, o controle de pragas, o controle de doenças, pois a horta é um ambiente agradável e o trabalho com ela precisa fazer parte das atividades diárias da escola. A sua manutenção depende dos cuidados que receberá. Na próxima aula, iremos aprender sobre influência positiva da mídia, aproveitamento total dos alimentos, experiências de sucesso, projeto político-pedagógico, exercício de democracia e participação na escola. Então, até lá!